E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos à Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais explosivos e, vamos ser sinceros, mais mal interpretados da história, Além do Bem e do Mal. E o autor? Ninguém menos que o bigodudo mais temido da filosofia, Friedrich Nietzsche. Se existe alguma certeza moral aí, guardadinha no seu coração, se prepara, porque a proposta aqui não é um debate amigável, é usar dinamite. Pensa comigo, de verdade. E se a compaixão, a humildade, a gentileza, todos esses valores que a gente aprendeu a admirar, e se tudo isso for, na verdade, uma estratégia, uma moralidade inventada pelos fracos para se protegerem e controlarem os fortes? E se o mal for só o apelido que os ressentidos deram para a força que eles não têm, mas invejam? É uma ideia que dá um nó na cabeça, né? É perigosa, sim, e sabe por quê? Porque não tem consolo. A filosofia dele não chega com um tapinha nas costas dizendo vai ficar tudo bem. Ela chega com um martelo. Um martelo para a gente testar nossos ídolos, para bater naquelas estátuas de verdade que a gente adora e ver quais delas são ocas por dentro. A promessa do Nietzsche não é paz, é liberdade. Uma liberdade que dá vertigem, que é solitária e, para muita gente, é apavorante. Para a gente não se perder nessa loucura toda, vamos imaginar nossa jornada como uma escalada. Uma montanha. A nossa expedição tem 5 etapas. A gente começa lá no Vale Seguro da Moral Comum, depois usa um pouco de dinamite para abrir caminho, entende a encruzilhada histórica que criou tudo isso, vislumbra o topo da montanha com o tal do espírito livre e, o mais importante, a gente desce com um plano prático na mão. Tudo pronto? Então, bora começar essa subida. A verdade é que a maioria de nós vive nesse vale. É um lugar confortável, sabe? Onde as placas de bom e mal estão bem claras, apontando para onde a gente deve ir. A gente aceita essas direções como se fossem parte da natureza. Mas a primeira provocação de Nietzsche é justamente essa: olhar com desconfiança para o mapa que todo mundo usa e fazer a pergunta que ninguém quer fazer. Quem foi que desenhou esse mapa e por quê? Cara, e o Nietzsche já chegando, logo no prefácio. Ele está basicamente tirando um sarro dos filósofos sérios, aqueles pensadores que buscam a verdade como se estivessem caçando um bicho para dissecar. Com essa metáfora da mulher, ele sugere que a verdade é algo muito mais vivo, arisco, que não se entrega para quem é bruto e dogmático. Ele está dizendo que o próprio método da filosofia por séculos já era arrogante e, no fundo, bem ingênuo. E é aqui que a primeira bomba estoura. O bem e o mal não são fatos do universo. Eles não foram descobertos como a América. Eles são valores, são interpretações da realidade. E toda interpretação, para o Nietzsche, serve a um interesse, a uma vontade de poder. A moralidade, portanto, é uma arma. A pergunta muda completamente. Não é mais isto é bom ou mal. A pergunta passa a ser: chamar isso de bom ajuda que tipo de pessoa? Fortalece ou enfraquece? Quem se beneficia com isso? Ok, a gente já entendeu que o mapa é suspeito. Agora, a gente começa a subir de verdade. E a primeira coisa a se fazer é dinamitar as fundações falsas. Nietzsche aponta sua crítica para os próprios cartógrafos, os filósofos. Ele acusa a maioria deles de preguiça, de aceitar preconceitos morais sem nem se perguntar de onde eles vieram. Ele pega o martelo para ver se os grandes castelos da filosofia são de pedra ou de gesso. Essa frase aqui, nossa, ela é destruidora. O que Nietzsche está dizendo, na cara dura, é que os grandes sistemas de Kant, de Platão, que se acham o puro suco da lógica, na verdade são confissões disfarçadas. Um filósofo não descobre uma verdade. Ele parte de uma crença pessoal, um desejo, um preconceito que ele tem lá no fundo, e depois usa toda a sua inteligência, toda a sua razão, com um advogado de luxo para justificar aquilo que ele já queria acreditar desde o início. Olha só o contraste absurdo que isso cria. De um lado, a gente tem aquela imagem do filósofo como um herói, buscando a verdade universal. Aí vem o Nietzsche e vira a mesa, dizendo que eles, na verdade, só estão expondo os próprios preconceitos. Onde a filosofia tradicional dizia usar uma lógica fria, Nietzsche enxerga o calor dos instintos, dos medos, dos desejos, tudo com uma roupagem racional. E o mais importante, enquanto os outros tentavam criar uma base para a moral, Nietzsche chega e pergunta: peraí, que moral é essa que vocês estão tentando me empurrar? Ele transforma a filosofia numa investigação psicológica, quase forense. E com esse olhar de detetive, ele vai metralhando um por um os pilares da filosofia. Primeiro, o livre-arbítrio. Para ele, uma ficção criada para botar culpa na gente e nos deixar mais fáceis de controlar. Depois, o penso, logo existo de Descartes. Nietzsche questiona: mas quem é esse eu que pensa?
Não poderia ser só o pensamento acontecendo? A ideia de um sujeito é só um vício da linguagem para ele. A coisa em si de Kant, um eco da necessidade religiosa de acreditar num outro mundo. E por fim, a alma imortal, a maior invenção para nos consolar do medo de morrer. Para Nietzsche, tudo isso não são verdades, são ficções úteis que viraram dogmas. Depois de demolir um monte de coisa, a gente chega no coração da montanha, numa encruzilhada fundamental na história. É aqui que Nietzsche apresenta sua ideia mais famosa e mais chocante, a genealogia da moral. Ele vai argumentar que não existe a moral. Existem duas, com origens e valores que são inimigos mortais. Então, vamos lá, presta atenção que isso é crucial. De um lado, a gente tem a moral de senhores. Ela nasce da galera que está por cima, dos fortes, dos nobres. O motor dela é a vontade de potência, um impulso de crescer, de dominar, de se superar. Essas pessoas olham para a própria força, para o orgulho, para a saúde e falam, isso é bom. E, por consequência, o que é fraco, medroso, comum, é ruim. Do outro lado, a gente tem a moral de escravos. Essa não cria nada, ela só reage. Nasce dos oprimidos, dos sofredores. O motor dela não é a força, é o ressentimento. Eles olham para os senhores com ódio e inveja e dizem, tudo que eles são, poderosos, cruéis, é malvado. E aí, numa virada de mestre, tudo que eles são por fraqueza, humildes, pacientes, piedosos, viram novo bom. É a vingança dos impotentes no campo das ideias. E o Nietzsche não está só teorizando, não. Ele aponta o dedo na história. Para ele, essa virada de chave, essa rebelião dos escravos na moral, foi um evento real. Começou, na visão dele, com a moral sacerdotal judaica e foi levada ao extremo pelo cristianismo. Foi por essa tradição que a inversão de valores dominou o mundo. Os valores dos fracos, compaixão, humildade, perdão, viraram as grandes virtudes. E os valores dos fortes, orgulho, ambição, autoafirmação, viraram pecados. Foi a vitória mais inteligente e duradoura da história. Isso nos traz direto para hoje. Quando Nietzsche olha para o mundo moderno, e por consequência para o nosso, ele vê a vitória completa da moral de escravos. Os ideais de democracia, de igualdade para todos, a nossa cultura que valoriza tanto a compaixão pelos que sofrem, tudo isso para ele são sintomas. Sintomas de uma moralidade que prefere a segurança do rebanho do que a excelência do indivíduo. É uma moral, na visão dele, que nivela todo mundo por baixo, por puro medo da grandeza de quem ousa se destacar. Mas calma, não é só crítica e destruição. Depois de mostrar todo esse cenário, Nietzsche aponta lá para o topo da montanha. Ele nos apresenta o ideal dele, a esperança para o futuro, o espírito livre, o filósofo do futuro, a pessoa forte o bastante para superar a moral do rebanho e criar os seus próprios valores. Mas quem é esse cara, o espírito livre? Primeiro, ele tem uma independência radical. Ele não quer saber da opinião da manada, da mídia, da galera, ele ousa pensar por conta própria. Segundo, ele não tem medo da solidão, ele a usa como força. É no silêncio que ele consegue se ouvir e enxergar o mundo de cima. Terceiro, ele é um perspectivista. Ele sacou a lição mais profunda. Não existem fatos morais, só interpretações. A verdade dele é a perspectiva dele. E por último, o passo final. Ele é um criador de valores. Ele para de só consumir a moral que dão para ele e se torna a sua própria lei. E aqui tem um detalhe muito importante. O espírito livre não é o livre pensador comum, aquele ateu de rodinha de bar que se acha o rebelde. Para Nietzsche, esses aí só trocaram uma coleira pela outra. Trocaram o dogma da religião pelo dogma da ciência ou da democracia. Eles ainda precisam de um chão firme. O verdadeiro espírito livre, ao contrário, aprende a dançar sobre o abismo. Ele não precisa de chão. E é isso que muita gente não entende. Ser um espírito livre não é oba-oba, não é fazer o que der na telha. É o exato oposto. É assumir a responsabilidade mais pesada que existe, a de ser o único legislador e o único juiz da sua própria vida. É ter a coragem de criar sentido num mundo que não te dá nenhum, sem a ajuda de Deus ou da sociedade. É uma liberdade para os fortes. Ufa, chegamos no cume. A vista é incrível, né? Mas a gente não pode acampar aqui em cima. A filosofia do Nietzsche não é para ficar na estante, é para ser vivida. Então, como é que a gente traz um pouco dessa vertigem para o nosso dia a dia? Vamos descer da montanha com um pequeno, mas poderoso experimento. É um exercício em 3 passos. Primeiro, identifique. Pega uma crença moral sua que é tipo sagrada, inquestionável. Tipo, ser sincero é sempre a melhor coisa. Segundo, investigue a origem. Vire um detetive de si. De onde veio isso? Pais, religião, cultura? E a pergunta-chave: essa crença te fortalece ou te limita? Terceiro, e essa é a parte imoral, defenda o oposto.
Por alguns minutos, seja o advogado do diabo. Force a sua mente a defender o contrário. O objetivo não é se tornar uma pessoa ruim. É só pra, dar uma alongada nos músculos do pensamento e perceber que até nossas maiores certezas são construções. E aí, o desafio está na mesa. Qual pilar da sua moralidade vai sentir o primeiro tremor? Qual certeza inabalável vai ser colocada à prova com esse experimento? Conta pra gente aí nos comentários qual crença escolheu para investigar. Vamos transformar essa sessão de comentários num laboratório de futuros espíritos livres. Para a gente fechar, deixa essa frase do Nietzsche que é, nossa, enigmática e linda demais. Talvez a verdadeira superação da moral não venha da razão fria, mas de uma força que afirma a vida. Uma força que é a própria fonte de valor. O que faz a gente pensar o que significa de verdade viver além do bem e do mal. A resposta, o próprio Nietzsche insistiria, não está aqui. Está na arena da sua própria vida. Obrigada por escalar essa montanha com a gente e até a próxima destilação.